Vem comigo aprender esse lindo square? Hoje vamos utilizar barbante de ordem 6. Eu estou utilizando a marca Cadore, mas vocês fiquem à vontade para fazer com a marca de preferência de vocês, ok? Aqui no caso é a cor caramelo claro, referência 709 desta marca, tá bom? Que seja a ordem 6 vai dar certinho. A agulha 3,5 milímetros e vamos produzir uma bolsa de praia linda. Vamos iniciar com 3 correntinhas no anel mágico e mais 2 pontos altos. Em seguida, 3 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos dentro do anel mágico. Vamos repetir 3 correntinhas de separação e 3 pontos altos dentro do anel mágico por 4 vezes. Já temos aqui 2 vezes, vamos fazer mais 2. Fizemos aqui já os 4 grupinhos de 3 pontos altos dentro do anel mágico, já fechei o anel mágico. Agora vamos finalizar com as 3 últimas correntinhas de separação e fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto. Suba 3 correntes para dar altura ao primeiro ponto, 2 correntes de separação, pule o ponto central e no próximo ponto, um ponto alto. Dentro do intervalo de 3 correntes, 2 pontos altos. E faça novamente 3 correntinhas de separação e dentro do mesmo espaço de correntes, 2 pontos altos. Grupinho de 3 pontos, faça um ponto alto no primeiro ponto, 2 correntes de separação, pule o ponto central e no próximo ponto, um ponto alto. E repita o mesmo processo. 2 pontos altos dentro do elo de correntinhas, 3 correntinhas de separação, mais 2 pontos altos dentro do elo de correntinhas. Lembrando sempre que no grupinho de 3 pontos altos da base, faremos um ponto alto no primeiro ponto, pulamos o ponto central fazendo 2 correntinhas e um ponto alto no último ponto alto. E vamos repetir o processo por todos os cantos até finalizarmos a carreira. Final da carreira, vamos fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto. E vamos subir novamente 3 correntes de altura do ponto e mais 2 correntes de separação. Ponto alto sobre ponto alto por todos os pontos da base, até a correntinha de 3 pontos. Na correntinha de 3 pontos, faça 2 pontos altos. Novamente, 3 correntinhas de separação. Dentro da correntinha, 2 pontos altos. E ponto sobre ponto novamente. Ponto alto sobre ponto alto. Chegamos nas correntes de separação, vamos repetir 2 correntes de separação. Ponto alto sobre ponto alto e vamos repetir até o final da carreira desta forma. Final da carreira, feche com um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto e novamente suba 3 correntes de altura do ponto e mais 2 correntes de separação e faça ponto sobre ponto novamente até chegar nas 3 correntinhas da lateral. Temos aqui 5 pontos altos sobre os 5 pontos altos da base. Chegamos na nossa quina e dentro das 3 correntinhas da quina vamos fazer 2 pontos altos.
e novamente 3 correntinhas de separação e 2 pontos altos no mesmo espaço. E a partir de então, vamos fazer ponto sobre ponto, 2 correntes de separação, ponto sobre ponto, e vamos repetir a quina novamente por toda a extensão do trabalho. Carreira finalizada, feche com um baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto e ficamos aqui com 7 pontos altos nessa carreira, ok? 5 pontos sobre pontos e 2 pontos dentro do elo de 3 correntes. Suba novamente 3 correntes para a altura do ponto, 2 de separação, e vamos novamente fazer ponto alto sobre ponto alto 7 vezes até chegarmos na correntinha. Chegamos no último ponto, dentro da correntinha, 2 pontos altos. E novamente 3 correntinhas, e dentro da correntinha da carreira de base, 2 pontos altos. E repita ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes de separação e ponto sobre ponto, e repita os cantos conforme fizemos aqui. Carreira finalizada, já fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto. Vamos novamente subir 3 correntes para dar altura ao nosso primeiro ponto e 2 correntes de separação, e vamos novamente fazer ponto alto sobre ponto alto até chegarmos na correntinha do nosso cantinho do trabalho. Chegamos nas 3 correntinhas e agora vamos trabalhar um pouquinho diferente. Fizemos aqui 9 pontos altos sobre os pontos altos da base. Agora vamos fazer uma correntinha de separação. Dentro do elo de correntinhas, um ponto alto. 3 correntes de separação. Outro ponto alto dentro do elo de correntes. Uma correntinha de separação, e no primeiro ponto alto, um ponto alto, e ponto alto sobre cada ponto alto até o final da carreira. Lembrando sempre que temos que repetir as 2 correntes de separação centrais sempre, ok? Vamos fazer 9 pontos altos sobre pontos altos, 2 correntes de separação, 9 pontos altos sobre os pontos altos, e vamos repetir este cantinho aqui em todas as laterais. Chegamos ao final da sexta carreira, já fechei com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto alto. Vamos novamente subir 3 correntinhas para dar a altura do nosso ponto, 2 correntinhas de separação, e vamos fazer um ponto alto sobre ponto alto. Vamos repetir essa carreira de 9 pontos altos sobre 9 pontos altos. Chegamos aqui na nossa correntinha de separação, vamos repeti-la também, uma correntinha de separação, e aí, em cima desse ponto alto sozinho, vamos fazer outro ponto alto sozinho. Uma correntinha de separação, e vamos fazer dentro do anel de correntes um ponto alto, 3 correntinhas novamente, e outro ponto alto no mesmo espaço de correntes. No próximo ponto alto, vamos repetir uma corrente de separação e ponto alto sobre ponto alto aqui nesse ponto alto sozinho. Uma corrente de separação,
E novamente vamos fazer os 9 pontos altos sobre os 9 pontos altos de base e repetir 2 correntes de separação, 9 pontos sobre 9 pontos e o cantinho repetido conforme nós fizemos nesse cantinho aqui, por toda a extensão do trabalho. Já estamos aqui com a 7ª carreira finalizada. Já fechei com um ponto baixíssimo na 3ª correntinha do primeiro ponto. Agora vamos fazer 3 correntinhas para dar a altura do ponto e mais 2 correntinhas de separação. Um ponto alto sobre o primeiro ponto. E dessa vez vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos fazer aqui no centro, tá? Estamos nas 2 correntinhas de separação do nosso square. E aqui no comecinho do desenho, vamos fazer um ponto de correntinha. Pula um ponto de base. No próximo ponto, um ponto alto. Faça mais 4 pontos altos sobre cada ponto de base. Vamos ficar com 5 pontos altos nesse espaço de pontos. 3, 4, 5. Uma correntinha de separação. Pula um ponto de base. No último ponto do grupo, um ponto alto. Uma correntinha de separação, no ponto alto sozinho, um ponto alto. Uma correntinha de separação, no ponto alto já do nosso canto do trabalho, repete um ponto alto. Uma correntinha novamente, e dentro do espaço de 3 correntes, faça um ponto alto, 3 correntinhas e mais um ponto alto no mesmo espaço. Formamos novamente o canto do nosso trabalho, nossa quina. E assim está ficando o nosso trabalho. Já chegamos aqui na nossa quina e vamos dar sequência com uma corrente de separação. Um ponto alto sobre o ponto alto de base, uma corrente de separação, ponto alto sobre o ponto alto de base, os pontos que estão sozinhos, uma corrente de separação, ponto alto sobre o primeiro ponto alto do nosso grupinho, nosso grupo de 9 pontos. Vamos fazer o primeiro com uma corrente de separação, pula o segundo ponto no terceiro ponto sobre o ponto. E vamos repetir mais 4 vezes, formando um grupinho de 5 pontos. Chegamos no 5º ponto, uma corrente de separação, pula um pontinho e no último ponto, ponto alto sobre ponto alto. Chegamos novamente ao centro do nosso square, vamos manter as 2 correntes de separação e repetir tudo novamente no nosso próximo grupinho de pontos altos e nos cantos, da mesma forma que fizemos aqui. Chegamos ao final da carreira, vamos fazer a última correntinha de separação, pulando o ponto de base, que ficou lá sozinho, e fechando com um ponto baixíssimo na 3ª corrente do primeiro ponto. Desta forma, já temos aqui formado o desenho do nosso fundo, do nosso square. Vamos aumentar mais algumas carreiras do fundo da bolsa para ficar no tamanho ideal, subindo 3 correntinhas conforme em todas as demais carreiras, 2 pontos de separação. No meio do trabalho, sempre teremos 2 pontos de separação. No canto da nossa bolsa,
sempre teremos 3 correntes de separação. E no restante do trabalho, uma correntinha apenas, ok? Então, fizemos aqui as nossas correntes de separação. Vamos fechar um ponto alto sobre o ponto alto seguinte. E vamos manter uma corrente de separação e um ponto alto no primeiro ponto do grupo de 5 pontinhos. Temos aqui um grupo de 5 pontos. Vamos fazer um ponto alto no primeiro ponto do grupinho. Uma corrente de separação. Pula o segundo ponto do grupinho e no terceiro ponto, um ponto alto. Uma corrente de separação, pula o próximo ponto do grupinho e no quinto ponto, um ponto alto. Agora, dê sequência de uma corrente de separação e um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Sempre separados por uma correntinha, tá bom? Não esqueçam da corrente. Uma corrente, ponto sobre ponto, sempre ponto alto em cima do ponto alto da carreira de base. Uma corrente, ponto sobre ponto, sempre pulando a correntinha, ok? Uma corrente, ponto sobre ponto, chegamos no canto do nosso trabalho, uma corrente e dentro do espaço de 3 correntes, um ponto alto, 3 correntes, sempre 3 correntes nas quinas e mais um ponto alto dentro do mesmo espaço e continue fazendo uma corrente de separação, ponto sobre ponto. Não esqueçam nunca do ponto que vem logo em seguida da quina. Ele precisa ser trabalhado, tá bom? Temos aqui a quina e temos aqui a quina da carreira de baixo. Esse ponto da quina sempre precisa ser trabalhado e logo depois uma corrente de separação e trabalha a quina novamente com um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. E vamos trabalhar ponto sobre ponto da mesma forma que no grupinho de 5 que fizemos desse lado, por toda a carreira. Lembrando que no centro são 2 correntinhas, ok? Final da carreira, já fiz a correntinha de separação e vou fechar na terceira corrente do primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Temos aqui uma carreira de ponto rede. Vamos subir mais 3 carreiras repetindo essa mesma sequência. 3 correntes de altura. No centro do trabalho sempre teremos 2 correntinhas de separação. E agora ponto alto sobre ponto alto, sempre separados por um ponto de correntinha. Ponto alto sobre ponto alto, separado por um ponto de correntinha, até o final de nosso trabalho. Lembrando sempre que nas quinas vamos trabalhar ponto alto, 3 correntes e outro ponto alto sempre dentro do espaço de 3 correntinhas. Estou chegando ao final da 4ª carreira do ponto rede. Vou colocar um marcador para referência de vocês aqui no meio, onde nós temos os 2 pontos de correntinha no centro do nosso trabalho. Deixo o marcador aqui bonitinho. E vou finalizar de forma que vocês não vão precisar caminhar com pontos baixíssimos até o próximo ponto de subida de carreira, porque agora no corpo da bolsa as carreiras vão mudar um pouquinho. Vou fazer aqui uma correntinha de separação e ponto sobre o último ponto alto. Pela metade, deixe 2 alcinhas na agulha, lace o fio e feche na terceira correntinha do primeiro ponto, puxando 2 laçadas. E agora puxe as 3 de uma única vez. Temos aqui o nosso comecinho do próximo ponto, exatamente onde ele precisa estar, no ponto anterior ao início da carreira, ok?
Temos aqui nosso square formado, medindo 33 centímetros de largura por 33 centímetros de altura. Espero que vocês tenham gostado da aula e em breve teremos a bolsa completinha aqui no canal.